Nós vamos iniciar então essa aula chamando a atenção para algumas estatísticas, tá? Algumas realidades que nós enfrentamos. Lembra que eu disse para vocês que a gente precisa conhecer o entorno nosso, ou seja, a realidade que a gente vive, né? Conhecer mesmo, saber daquilo que acontece no nosso dia a dia, no nosso bairro, na nossa cidade. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que têm de fato o coração no céu, mas os pés bem fincados na terra, para que a gente não possa, porque assim, há dois extremos, aquelas pessoas mesmo mundanas, aqueles cristãos que eles acham que a vida resume-se aqui, né? Você tudo tem que aproveitar aqui, realizar aqui, sem perspectiva da eternidade. Como também tem o contrário, aquelas pessoas são alienadas, ou seja, totalmente negligentes com as suas responsabilidades cristãs ainda aqui nessa vida para com as pessoas. Então a gente precisa, a gente precisa estar equilibrando essas coisas, dosando essas coisas. O Karl Barth, ele foi um teólogo, é um teólogo muito famoso, e ele tinha uma frase que era o seguinte: todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter em uma mão a Bíblia e na outra mão o jornal. O que ele queria dizer com isso? Que o cristão ele precisa estar de fato tendo conhecimento bíblico, mas o conhecimento do seu dia a dia, né? Da sua realidade, o que acontece na sua cidade, no mundo. A gente não pode ser essas pessoas alienadas, bitoladas, que vivem em uma redomazinha, que acham que o mundo resume-se em uma igreja local ou na minha ida e vinda em igreja. O que muitas vezes nos colocaram como sendo a única vida possível, e que o crente não poderia se envolver jamais, em possibilidade nenhuma, com nada que não fosse aquilo que era de igreja. Não é isso mais ou menos que muitos de nós recebemos como ensino? Então, mas não é assim. E aí eu fui fazer uma pesquisa, inclusive aqui para a nossa realidade. Amados, prestem atenção aqui, e aí depois inclusive eu falo o porquê que isso tem importância. Eu pesquisei sobre a cidade de São Paulo, tá bom? Então a nossa cidade de São Paulo, não é nem estado não, nossa cidade de São Paulo. Na região da Sé, concentra-se aproximadamente 3.864 moradores de rua, na região da Sé, olha só, 3.864 moradores de rua. Estima-se que 7.335 moradores é a população que pernoita na rua. Olha só. Então a gente tem aqui outras ainda em São Paulo. 8.570 que dormem em abrigo segundo o censo de 2015, ou seja, 3 anos atrás, e essa tendência é sempre crescente, nunca diminui, sempre aumenta. Nós temos aproximadamente na cidade de São Paulo, eu não estou falando de ABC, eu não estou falando de Mauá, é cidade só de São Paulo mesmo. Nós temos aproximadamente 15 mil moradores em situação de rua. Olha só a nossa realidade, 15 mil moradores em situação de rua. E não é moradores, quem já fez um trabalho aí, esse trabalho de entregar marmitex, roupa, cobertor, essas coisas, sabe que você se depara com uma família, não é? Não são homens, não são só adultos, é família com o pai, a mãe, 2, 3 filhos, debaixo de uma lona, literalmente na sarjeta, né? Aqui mesmo no Bresser, você chega ali na Radial, no Bresser você já vê ali, bem na avenida mesmo, os dois lados da calçada, quase que estão formando um bairro ali, de lonas. Mas ali o que aconteceu foi quando caiu muito, né? Financeiramente, foi muito quando fechou as empresas. Ali famílias que pagavam aluguel, a maioria delas, e não teve condições de pagar aluguel. Sim, não, mas bem antes disso, Cláudia. Tinha bastante, agora... Não, claro, então, isso que eu estou dizendo, aumentou, né? Por várias situações. Mas essa realidade, isso aqui, amados, é de muito tempo atrás. Quando eu comecei de fato a fazer trabalho com moradores de rua, eu estou falando em torno de 5, 6 anos, aproximadamente, 5 a 6 anos atrás. Então já tinha essa realidade. É claro que vai sempre se agravando, né?
por conta dessas questões, desemprego e tal, pessoas moravam de aluguel, não tinham mais condições as histórias são as mais diversas possíveis e a gente também vai tentar entrar nessas questões aqui, as situações que levam as pessoas a estarem em condição de rua, só para a gente entender uma realidade, para a gente entender qual é a realidade da nossa cidade e lógico, a partir do conhecimento, irmãos, porque aquilo que a gente não tem conhecimento, nós não teremos nem condição de ter nenhuma ação, porque a gente vai fazer o quê? Se a gente não sabe a realidade e a necessidade. Então muitas vezes a gente está tentando fazer coisas que são ineficazes, inúteis, não alcança ninguém, né? Infelizmente, quando se fala em departamento social na igreja, quais são os nomes que dão? Ação social, departamento social e tudo mais, né? Assistência social na igreja, resume-se a cesta básica. Sim. Vamos dar a cesta básica para quem está desempregado, né? E isso sempre se resume à igreja. Então, com muito custo, você, uma vez no mês, quase como uma tradição das igrejas evangélicas, né? Na ceia, arrecada lá o quilo, aquela coisa toda, que é a cesta básica mesmo e tal, que não resolve muita coisa. Não se tem uma medida para fazer com que aquela pessoa saia daquela situação. Então essas coisas nós entendemos são emergenciais, são importantes, mas isso não é o adequado, amados. Nós precisamos entender a realidade, e olha que nós estamos falando a princípio aqui só de igreja. A minha proposta é que a gente saia da igreja nesse sentido e tenha esse olhar pastoral no bairro, na cidade. Nós fomos chamados por Deus, todos nós, sem exceção, discípulos de Cristo, para ser pastores, cuidar de pessoas nesse sentido. É que infelizmente colocaram a ideia de pastor de uma forma muito errada, né? Resumindo apenas o camarada que dirige uma igreja administrativamente, que prega, que é no topo da hierarquia, uma organização institucional que a gente chama de igreja, não é isso? Mas a Bíblia diz que todos nós, discípulos de Cristo, somos pastores em potencial, no sentido não de função eclesiástica, mas de cuidar de pessoas. O que é um pastor mesmo biblicamente dizendo? É uma pessoa que tem ou deve ter mais experiência com Deus e na vida e que por sua vez reparte isso, compartilha isso com as outras pessoas e cuida das outras pessoas. E ele se torna um conselheiro, né? Se torna uma pessoa que dá clareza da vontade de Deus para aquela pessoa que está passando uma aflição, uma decisão na vida que tem que tomar e etc e tal. Então essa é a noção básica, biblicamente falando, de um pastor. Então todos nós somos convidados por Deus a cuidar de pessoas, dar orientação para essas pessoas. À medida que a gente tem relação com Deus, que a gente compartilha isso com essas pessoas, crentes ou não, independente disso, é outra questão que a gente precisa arrancar da nossa mente, do nosso coração, que a gente só cuida dos nossos, né? Nós somos chamados, amados, para servir a humanidade. Então não existe um ministério que se resume a uma igreja local. Isso é muita limitação. Eu vejo muitas vezes jovenzinhos, né, começando ministério, tem até o chamado de Deus para ministrar a palavra e tal, mas eles acham que ministério resume-se a pregação em púlpito, domingo, festividade, e a gente vê essa limitação tão grande de um chamado tão sublime, que é o chamado de Deus para a vida de uma pessoa, para que ela possa servir as outras pessoas. Então o ministério eclesiástico, por exemplo, que são os obreiros oficiais da igreja, o ministério deles são muito amplo, muito amplo. Entre eles, esses aspectos, também está a palavra de pregar, mas é mais um aspecto, não é o tudo, e nem é o principal, digo, não é? Porque a ministração da palavra, a pregação da palavra, é parte apenas de uma enorme possibilidade de servir o reino de Deus, com os dons e talentos que Deus nos deu. Então quando a gente olha os dons, por exemplo, o que é lembrado dos dons? Profecia, curar, pregar, ensinar, não são essas coisas? Mas quando a gente pega, por exemplo, as outras listas dos dons espirituais, Romanos, capítulo 12, por exemplo, 1 Pedro, a gente pega, são 4, agora eu vou lembrar, acho que não vou lembrar não, mas vamos lá, 1 Coríntios, Romanos, Pedro, deve ter mais um aqui, são 4 listas dos dons espirituais.
é em torno de 17 a 18 dons, né? E entre eles está o dom de administrar, o dom de socorro, o dom do que mesmo, meu Deus do céu, de generosidade, liberalidade, a pessoa que doa. Então são dons, está na lista, na mesma lista. Olha só a coisa interessante. Então nós temos que nos despertar que há muitas ferramentas que Deus nos dá a todos nós, discípulos de Cristo, para que a gente sirva. Se Deus nos deu essas possibilidades, amados, nós precisamos usar tudo isso. Então olha só que coisa interessante. Estima-se que há pouco mais de 100 mil moradores em condição de rua no Brasil. 100 mil moradores de rua no Brasil. 100 mil. Vamos lá. Estima-se que aproximadamente 1.800 usuários vivem na Cracolândia. Depois eu dou as fontes para vocês, tá? Tudo isso é documentado, é pesquisa séria. Então, 1.800 usuários vivem lá na Cracolândia. 44% fizeram referência a conflitos familiares. Por que eles foram parar lá? Por que estão naquela situação, na Cracolândia? A pesquisa que foi feita, e olha que coisa interessante também, quase 40% é de mulheres usuárias, né? A maioria sempre são de homens, mas a população, se é que eu posso dizer assim, de usuários feminino tem crescido e muito. A gente percebe que o relato da vida da maioria deles, por que foram parar naquela condição, por que se entregaram assim às drogas daquela maneira. Então o relato da grande maioria deles, né, quase metade, é de que eles foram parar lá por não saber lidar com perdas, divórcios, violência e abandono, tudo ligado à família. É por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Uma igreja saudável, amados, uma igreja saudável, ela tem que ter esses 5 aspectos que está atrás de mim aqui, ó. Ela tem que ser ortodoxa, ela tem que ser doxológica, ela tem que ser coinônica, querigmática e diacônica. São termos teológicos. Calma que a gente traduz isso aqui. Aperta a tecla SAP aí, Yuri. Tecla SAP, aperta aí que eu traduzo. Pronto, apertou a tecla SAP. Então a igreja tem que ser aquela que ensina uma verdadeira doutrina, ortodoxia. Tem que ser aquela que saiba de fato o que é adoração bíblica. Estou falando de ficar levantando a mãozinha no meio da igreja, não dizendo glória a Deus e aleluia. Não é isso. Adoração bíblica. O que é adoração bíblica? É um estilo de vida. Adoração no ensino bíblico não é eu apenas levantar a mãozinha, louvar a Deus com música. Não estou falando que essas coisas estão erradas. Estou falando que isso não é o todo de uma adoração. A adoração é um estilo de vida, é como se vive na vida, tá certo? A adoração diz muito mais respeito a ser do que fazer. Biblicamente falando, o conceito é isso. Ou seja, uma pessoa que eu sou. Eu adoro a Deus com o que eu sou, não apenas com o que eu faço. Porque tem muitos feitos em nome de Deus que tem cara de coisa boa, mas que não procede de um coração que se entregou a Deus. Então não é adoração para Deus. Só a gente pegar Mateus 5, 23 e 24, capítulo 5, verso 23 e 24, olha, quando fores ofereceres a Deus alguma oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e oferece a oferta. Por que Jesus disse isso? Porque o fazer sem o ser, para Deus não adianta. Então uma igreja, para ser saudável, tem que ensinar a doutrina verdadeira, ela precisa ensinar o que é adoração, ela precisa ser coinônica, né? Está aí atrás? Coinônica. Coinônica. Tá bom isso aí. Hã? Coinônica. Tá certo, isso. Coinonia, vem da palavra, essa palavra coinonia quer dizer comunhão. Ou seja, uma igreja que entendeu e que vive nesse âmbito saudável, terapêutico, que sara, não em brigas, em contendas, em invejas, sabe, em fofocas, essas coisas que a gente sabe que destrói o corpo de Cristo. Então, uma igreja, para ser saudável, ela precisa ser coinônica, que haja comunhão verdadeira, amizades, sinceridade, gente honesta uma para com a outra, gente que olha o outro como um irmão, que aprendeu a perdoar, que convive com os conflitos, que resolve essas coisas.
Então olha só, koinônica, tem que ser querigmática. A querigma quer dizer o anúncio. Então a igreja, para ser bíblica, saudável, ela precisa anunciar o evangelho, precisa pregar aos pecadores a palavra da cruz. E por último, coloquei propositadamente porque é o nosso assunto, ela precisa ser diacônica, que vem de diaconia, de serviço. Então a igreja, para ser saudável, bíblica e relevante, ou seja, que tenha relevância, que tenha uma importância, né, na sociedade, ela precisa servir com seus dons e talentos. Servir quem? A comunidade, o seu bairro, servir a cidade, servir com as estruturas que ela tem, a estrutura arquitetônica que a gente chama, que é o prédio, e com capital social. Na sociologia nós temos esse termo para falar de pessoas que são capacitadas para servir socialmente as pessoas, ou seja, advogados, professores, médicos, enfermeiros, cabeleireiros, toda aquela profissão que ela desemboca nas humanas, que alcança as pessoas e melhoram a vida social dessas pessoas. E nós temos essas coisas nas igrejas ou não temos, amados? Sim ou não? Nós temos. Como não? Temos. Não. Sim ou não? As igrejas não tem médico, não tem advogado, não tem enfermeiro, não tem professor. Não, Claro. tem a igreja. Sim. Isso, não é isso? É isso que eu estou perguntando. Tá. Tem o Jesus amado. Não tem. O povo está lá dentro. Né? Não temos tudo quanto é profissional dentro das igrejas evangélicas. Glória a Deus. Nós temos. Então nós temos todo esse potencial. Gente, lembra da aula passada que eu dei o exemplo? Que o funileiro foi lá e arrumou a Kombi, o mecânico também, tinha motorista também, foi lá e todas essas pessoas doaram parte do seu dia, né, sei lá, 2 ou 3 vezes no mês, para contribuir e fizeram aquela pequena ação, um benefício para a sociedade. Eu só dei esse exemplo, mas quantas possibilidades nós não teríamos? Lembra do restaurante que eu falei também? E quantas coisas mais, amados, nós poderíamos ter? Por exemplo, um advogado que orientasse pessoas, um conselheiro familiar, um conselho que tratasse com problemas da família. Na igreja nós temos. O que falta para nós? Não é falta de recurso que nós temos, é projeto, é intencionalidade, é gente que pense no outro, é gente que saia fora do seu mundinho religioso e que entenda que foi chamado por Deus não só para a salvação eterna, mas para influenciar como sal e luz deste mundo as pessoas que estão em trevas, as pessoas que estão sofrendo. Oi? Exato, a pregação que eu falei de domingo, parte foi isso, não foi? Foi. Então tá vendo que a minha pregação não tem novidade nenhuma? É isso aqui. É verdade. Não é? Eu assisti os vídeos lá que você me mandou, eu estava tentando lembrar que assisti sábado, sábado. Isso. É. Muito bom. E é isso aí que eu prego, irmãos. O que eu ensino aqui é o que eu prego na igreja. É o que eu falo na esquina. É o meu bate-papo quem vai em casa. Ou onde eu vou na casa, não tem novidade. É isso aqui. Que eu entendo que isso é evangelho. Isso faz parte do reino de Deus. Então nós precisamos, amados, lutar contra esse sistema religioso que se instalou no nosso país, denominado inclusive de evangélico. Coisas que trazem mais mortes do que vida. É um sistema que mais escraviza as pessoas e prejudica as pessoas e desumaniza as pessoas, tornando elas insensíveis e indiferentes com o próximo e mais preocupadas com os seus umbigos. Nós precisamos destruir isso, desfazer isso, porque essa é uma obra, pode ter certeza, fomentada pelo diabo, e a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos desconstruir isso em nossa mente, em nossos corações e em nossas igrejas. Essa questão de que nós vivemos para nós, Deus é o nosso Deus, a nossa igreja é a nossa igreja, as bênçãos são para nós, as bênçãos não são para nós, irmãos. Nós não fazemos nada para conquistar nada de Deus, nós já fomos tão abençoados que agora a gente precisa procurar saber como que a gente abençoa as outras pessoas. A palavra de Deus lá no princípio em Gênesis disse o seguinte, Deus dizendo, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é isso? E ele disse assim, fez o homem, abençoou e disse, frutifique, multiplique-se
e encham a terra. Então Deus abençoou e disse: faça. Por que o homem faz? Porque ele já foi abençoado. Então graça nós recebemos, fé é gerada e as obras são realizadas. Não é o contrário, as obras não são realizadas para gerar fé e alcançar a graça. O processo é inverso. Fomos abençoados. Porque fomos abençoados, agora nós vamos ver com a tal fé que as minhas obras glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, e as pessoas por essas boas obras glorifiquem e reconheçam também Deus como Senhor da nossa vida. Meu Deus, isso é evangelho. O que nós estamos fazendo, o que nós fizemos com a mensagem da cruz, com a mensagem da Bíblia, não é? Então a proposta é que a gente conheça essa realidade, procure saber. Eu fiz aqui outras pesquisas, daqui a pouco eu passo para vocês, em relação, eu fiz então São Paulo, Praça da Sé e tal, mas eu falei, não, eu quero chegar no Carrãozinho, porque é onde a gente está aqui, não é? Então, não, aqui é o Carrãozinho, eu estou aqui, aí depois vocês que vão procurar saber o bairro de vocês, a rua de vocês, tá certo? O quarteirão de vocês, quantas famílias tem, qual é o índice lá de divórcio, quantos órfãos tem ali, quantas pessoas desempregadas, que é a partir desse conhecimento que vai vir alguma providência, amados. É alguma coisa a gente precisa fazer, nós precisamos fazer, não é alguém precisa fazer, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém coisa nenhuma, somos nós. E negócio de, não, mas o pastor tem que fazer, mas o fulano que é empresário tem que fazer, não, somos nós que temos que fazer. E eu já tentei pelo menos mostrar para vocês que são ações mínimas, coisas simples, não é falta de dinheiro, irmãos. Não é falta de recurso, não, é falta de desejo. Porque quem está interessado em fazer, e quem vai dar recurso para fazer é Deus. Eu acredito em um Deus que está em missões, que a gente chama na teologia de a missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Quem está em missão é Deus, é a gente que precisa se colocar como essa ferramenta na mão de Deus para que Deus nos use, né? Porque a vontade de Deus, quando Deus quer alcançar a pessoa, ele alcança, usa jumento, usa galo, usa baleia, usa pedra, mas irmão, vamos aqui entre nós, só entre nós aqui, vocês acham que Deus quer usar esses meios? Claro que não, Ele quer nos usar, pecadores para alcançar pecadores, regenerados para mostrar a regeneração a outras pessoas. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a mão de Deus, nós somos os olhos de Deus, nós somos os ouvidos de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos o peito, o ombro de Deus, nós somos Deus na terra. Foi isso que eu disse na pregação, né, Ana Cláudia? Tu ouviu lá, né? Então, nós somos esses pequenos cristos, os cristãos. É através de nós, amados, que as pessoas têm que conhecer o Evangelho e o amor de Cristo. E como conhecerão o amor de Cristo? 1 João, capítulo 5, versos 16, 17, 18 vai dizer isso. Nós já lemos aqui, eu acho, inclusive. Todo mundo conhece João 3,16, não conhece? Que Deus amou o mundo e tal. Mas em 1 João 3,16, quase ninguém conhece. Vamos ler. Nós temos que amar com mais ou menos. No final é isso aí, né, Angela? É o amor. 3,16. 16, 17 e 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos Cristo. O 17 e 18 também, Esther, por favor. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em e verdade. Oh meu Deus, mas claro que isso não pode ser, né? Não pode, só se tivesse um desenho aí, né? Desenhar, não é possível. Olha só, nós devemos amar os nossos irmãos dando a vida por eles. Verso 16. O verso 17, quem tiver bens no mundo, não é nem bens do mundo, é no mundo. Se aqui que nós temos bens, recursos, amado, fala assim, André, então não é comigo não, porque olha, eu estou aí na pindaíba, só vivo no vermelho, conto as moedinhas no fim do mês, amados. Também não é questão de ter muito ou pouco, e nem é de ter em si, porque quando a gente pega lá, 2 aos Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, Paulo, ele usa 2 capítulos, aliás, não é que ele usa, mas ele escreve um conteúdo lá que nós colocamos em 2 capítulos inteiros,
para falar de contribuição, de socorro para necessitados, gente faminta, gente que estava passando fome. Capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios. O que me impressiona, eu já li com vocês, não foi, em alguma das aulas? Esse texto? Foi? Todo mundo lembra? Já li algumas vezes lá no... Em outra ocasião? Vamos ler de novo então, Analice? Bora? Vamos lá. Ele foi os pobres, né? As pessoas menos recursos. Miseravelmente pobres. Se fosse pobre, pobres somos nós, né, Ângela? Esse povo aqui, eles eram miseráveis. Miseráveis. Falando em miseráveis, tem um filme muito interessante chamado Os Miseráveis. É um clássico aí, viu? É um clássico, né? Muito interessante. Assistam lá, tá? Entretenimento assim, saudável. Além dos Miseráveis, eu queria indicar um filme para vocês. Vocês vão anotar esse filme aí? Anota aí. Não, assistir. Anotar e assistir, fazer um esforço, né, irmão? Não, varão. Eu assisti, Tá lá no YouTube, Netflix, um negócio acessível. Elefante Branco. Eu falei, Yuri, mas aqui eu falei? Foi? Acho que alguns estavam, outros não. Elefante Branco. Elefante Branco é o nome do filme. Então, tá bom, eu falei, mas quem assistiu então? Então é por isso que eu estou insistindo, né? Então, irmãos, tudo que eu recomendo, pode ter certeza que não vai ser perda de tempo para vocês. Eu não sei se eu moro aqui, né? Deve ser em outro núcleo, em outra ocasião. Mas assim, amados, olha, eu coloquei lá dois projetos só, sociais, que eu conheço, inclusive é da minha igreja. E não é porque é da minha igreja, é que eu conheço, entre outros que eu conheço inclusive, mas eu dei para vocês possibilidade e oportunidade para que vocês tivessem essa experiência, saísse desse ambiente de sala de aula de igreja. Agora assim, eu espero sinceramente que alguns de vocês possam dar atenção a isso, senão, meus queridos, eu estou perdendo tempo aqui, só discutindo semana a semana e a gente não destrava o negócio, sabe, não tem como eu vou dizer, a iniciativa de fazer alguma coisa. A gente precisa se mover, a gente precisa despertar, levantar a cadeira, sair de casa, sair dessas quatro paredes, fazer alguma coisa, pelo amor de Jesus, ser um clamor do Espírito Santo, não é do professor, irmãos, é de Deus falando no nosso coração. Isso de repente também não pode ser assim, com o Espírito Santo colocar em determinadas pessoas esse chamado, porque você vê que vamos colocar assim, Neemias teve um chamado, né? Olha só, o muro no chão 120 anos, Deus levantou uma pessoa. Você está falando então que seria só pessoas esporádicas, Ângela? Sim, tipo assim, mesmo quando eu falar toda a igreja tem que orar, mas todo mundo ora. Não, mas eu não acredito que seja poucas pessoas. Veja bem, tudo bem que nem todo mundo ora, nem todo mundo jejua, nem todo mundo lê Bíblia, nem todo mundo tal, mas não quer dizer que não seja responsabilidade de todo mundo, entendeu? Então eu não acredito que isso seja para alguns, não. Não, estou falando sabe, Deus levanta assim uma pessoa que sabe, que fala para os outros, vamos, você vê lá que é o Fábio, né? Um dos líderes que você mandou lá. Fábio Silva, né? Sim. Você viu lá? Ele falou assim, olha que coisa interessante, Deus levantou ele percebe o talento da pessoa, e o que ele faz? Ele joga na pessoa. Não, mas aí, Ângela, o que você está falando... Ele tem uma pessoa para falar, faz. Não, o que você está falando é aquele incentivador, é o facilitador, é aquele que lidera. Isso. Não, tudo bem, tranquilo. Mas o que eu estou falando, que eu acredito que é um clamor do Espírito Santo, é com todos os discípulos de Cristo, sem exceção. Agora, lógico que vai ter pessoas que organizam, pessoas que de fato fazem as pontes, tem os links, reúne, mobiliza e tal. Isso é fato. Mas isso não isenta que todos são convocados e responsabilizados por Deus e chamados por Deus. Isso é um privilégio que Deus dá a todos. Tem duas parábolas muito parecidas e a gente pensa que está ensinando a mesma coisa, que é a parábola dos talentos e a parábola das minas, das 10 minas. Lembra desse texto? Mateus 25 e Lucas 10, né? São duas parábolas bem parecidas, porque um deu 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, e outro lá deu 10 minas. É muito parecida a elaboração das parábolas, mas o ensino é diferente. Dos talentos fala a respeito de habilidades, dons, vocação mesmo. Uns têm 1, outros têm 2, outros têm 5 e tal, é diferenciado. Mas as parábolas das minas, das 10 minas,
O que chama a atenção é que todos receberam igualmente, a mesma quantidade. Isso nos fala, ou pode nos falar, a respeito de responsabilidades iguais para todos os discípulos, todos, sem exceção. Agora, lógico, por exemplo, o pastor, o obreiro, sem exceção, porque o obreiro é a mesma lista de exigência, a mesma, diácono, evangelista, pastor, o profeta, o apóstolo, é a mesma coisa. A exigência bíblica para todos, o critério é o mesmo. Infelizmente nós colocamos critérios para uns obreiros diferentes dos outros, mas a Bíblia não ensina isso. Então assim, é responsabilidade do pastor orar, não é? Ter uma vida de oração, não é isso? Mas isso também não é para todo o discípulo de Jesus, independente se ele tem cargo ministerial, não é. Mas se espera que o pastor seja mais intenso nisso. Não é responsabilidade de todo cristão conhecer a Bíblia? Não é? Mas do pastor, que ele conheça um pouco mais para que ensine. Não é responsabilidade de dar testemunho para todo cristão? Claro que é, mas o pastor ele é convocado para ser um pouquinho a mais. As responsabilidades são a mesma. Talvez o pai mudar meu Deus, fugiu agora a palavra. A intensificação, não é essa palavra. É mais intenso para um. É mais, oh meu Deus, fugiu a palavra. Alguém tem a palavra aí? É mais intenso, para um é mais intenso, né? Com mais intensividade, com mais volume, mas é a mesma coisa com mais volume. Então assim, de quem é a responsabilidade para fazer tudo isso? De todos. Agora sempre vai ter essas pessoas que Deus ele vai capacitar mais, dar mais recursos, oportunidade, algumas outras coisas que as pessoas vão encabeçar. Por exemplo, o evangelista. A responsabilidade do evangelista é mobilizar as pessoas para sair das quatro paredes e evangelizar, né? Ir para as praças, para os hospitais, pregar o evangelho. O evangelista faz isso, ele encabeça isso, ele estimula, ele mobiliza, ele tem projeto, ele consegue estimular as pessoas, envolver as pessoas. Agora é responsabilidade de todo cristão. Então é nisso que eu entendo, que é igual para todo mundo. Ô André, você falou uma coisa importante aí. Eu fiz um curso uma vez e o pastor ele falou assim: de tudo que você vai fazer, uma coisa que você tem que ter é desejo. Se você não tiver o desejo por aquilo, se você não tiver paixão por aquilo, você não vai realizar nada. Faz, mas não continua. Tudo, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério na igreja, qualquer coisa que você for fazer, se você não tiver desejo, não tiver paixão por aquilo, você não vai conseguir realizar nada. Exato. Você vai passar a sua vida inteirinha aí só levando por uma. Não precisa arder no coração. Claro, irmãos, precisa borbulhar no meu coração. E igual você falou semana passada, que por isso que está nesse ciclo vicioso, casa, trabalho, igreja. Por isso que a gente vê as pessoas desanimadas, porque fica aquela mesmice. Monotonia, mais do mesmo, aí mais do ninguém mesmo. quer mais ir para a igreja, porque se tornou monótono, aquela coisa sem graça, perdeu a graça, né? Já se foram anos e anos aí. Ou se vai é sem sentido, porque, amados, a vida cristã, ela não se resume a uma vida comunitária limitada a uma igreja local. Essas coisas não devem ser deixadas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso aqui é limitar a vida cristã. A vida cristã se vive no mundo, na vida, nas relações, fora e dentro da igreja. Aqui que está a questão. A igreja primitiva, os seus 300 primeiros anos, não tinham templos construídos, irmãos. Eles viviam como comunidade, viviam em casas, em praças, e até mesmo lá em Atos dos Apóstolos, em templo, mas era em todos os lugares. Extrapolava o dia de culto, não era só isso, era em todos os lugares. A gente vai ler isso daqui a pouco. Essa que é a questão, essa limitação, essa cerca que colocaram na nossa vida, isso aqui que vai prejudicando a visão global, integral, a missão integral, a visão de Deus para as nossas vidas, que é sair para os valados, para os becos, em todos os lugares anunciando Cristo, alcançando todos os ramos da sociedade, infiltrando lá e transformando aquilo, fazendo com que as trevas naqueles lugares se tornem luz, que a gente influencie positivamente. Domingo, depois da mensagem, à noite, não de manhã, preguei de manhã e à noite, no final uma professora, uma vice-diretora de uma escola veio me chamar, falar para ela: André, a luta minha é essa e tal, e faço isso. Eu falei: é isso aí mesmo, a gente precisa disso aí.
Não precisa influenciar lá, fazer a diferença lá. Não é um professor apenas, é um discípulo de Cristo que está numa condição de um professor, que ali ele vai fazer a diferença. A pregação eu falei isso, não é? Que a gente não é, eu, por exemplo, não sou um professor que vai lá dar aula para 39, 40 alunos de 14 a 16 anos numa sala de aula. Vou lá e ministro a matéria, o conteúdo, cumpro a grade curricular. Não, eu preciso ser uma figura lá que eles não têm em casa, que é o pai agressivo, o pai negligente, o pai omisso, passivo, né? A figura que eles não conhecem de autoridade precisa ser eu, mas com autoridade que também mostre a humanidade, a sensibilidade, que entenda aquele menino porque ele é revoltado, porque ele não quer aprender. Então eu preciso entender um todo, me envolver com as famílias, amados. Essa vice-diretora disse assim, ela disse, a gente entende que a gente não dá conta, precisa chamar a família junto. Claro, e é o que eu estou querendo dizer aqui, ó, a base lá, tá vendo o tripé? Tripézinho lá, igreja em cima, o que tem do lado direito, não esquerdo de vocês? Palavra. Então a igreja deve se basear, olha só, nós falamos que ela precisa ser, tem que ter uma doutrina sadia, tem que entender o que é adoração, tem que entender o que é a comunhão, tem que entender que tem que anunciar o evangelho e tem que entender que tem que servir. Então, aspectos da igreja. Agora eu vou falar sobre o tripé da igreja. Uma igreja, ela tem um tripé, ela se apoia em 3 bases. A primeira é ensino bíblico, é palavra, irmãos. Não é entretenimento, não é show, não são figuras como pregadores, cantores, sabe, esses entretenimentos que se faz aí, ano a ano, mês a mês, umas campanhas com chamariz, com não sei o que, diga, mano. Sim, mano, eu tenho uma dificuldade muito grande para aprender a palavra, só que eu passei por mão, né? E assim, sobre palavra, ensinamento na igreja, que todo mundo fala, né? Eu pensava que o ensinamento da igreja, da palavra, eu pensava que era assim, mas assim, que meu irmão falou sobre o 2 Coríntios, capítulo 8, eu pensava assim, que o ensinamento da palavra, dizer o dia de ensinamento da igreja, mas assim, hoje o professor, ele estudou o dia inteiro, precisa do tempo de hora de oportunidade de estudar, à noite ele vai dar um ensinamento. Eu pensava que ele ia pegar o capítulo 8, ele pegava o versículo 1, 2, 3, todos os versículos e dando uma explicação para a pessoa entender, né? Seria bom. Mas o que eu vejo assim, que entra esse capítulo aqui, o 8, onde tem um versículo que chama a atenção, só é aquele dali, só em cima daquilo, aí fica mastigando aquele negócio, falando e remoendo. E você não entende nada, é o que a gente nos ensina. Não houve ensino então, né, irmão Salvador? Só houve uma transmissão de palavras. E a pessoa veio pegar o capítulo 1 ensinar, Isso. 2 ensinar, 3 Exato. ensinar, 4 ensinar, eu acho que era assim, eu pensava que era assim, só que eu não ouvi isso. Não, deveria ser assim, você está pensando certo, não está pensando errado não. Existem formas de você ensinar. Você pode pegar um tema, um assunto, vamos ensinar sobre generosidade. E aí você pega um texto base, né, que é aquela leitura que você vai fazer, aí você pode expor versículo por versículo, ou você pode pegar a ideia daquele texto em toda a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Mas independente da forma que se usa, que a gente chama de temática ou expositiva, é preciso ter ensino, clareza. A pessoa que está ouvindo, que ela entenda, ela absorva, que ela carregue em si, que ela volte para casa e para a sua vida fora da igreja, com ensino que carregue para a vida, que seja aplicável. Eu aprendi hoje que Deus quer que eu seja generoso, que todas as oportunidades que eu tiver para ajudar alguém, eu tenho que fazer isso. Hoje foi me ensinado na igreja que eu preciso perdoar, exercer o perdão. As pessoas que me ofendem, eu preciso tentar me reconciliar com essa situação. Então, de fato, o teu pensamento está certo. Infelizmente, isso não é feito em muitas igrejas, não é? Então, a gente já vai vendo aqui as deficiências. É claro, amados, eu sempre vou trazer uma tentativa de um ideal e a gente se depara com um real nosso, que muitas vezes é triste. Mas aí, e agora? Aí a gente precisa, os dois lados, então, trabalhar. E a gente vai ter essas matérias que a gente vai tentar, então, falar sobre igreja e tal. Mas é isso aí mesmo, seu pensamento está certo. Deve ser assim, deveria ser assim. Porque assim, é igual escola dominical. Eu nunca gostei de escola dominical. Porque era ruim demais, então, né? Porque, a escola dominical tem, primeiro, verdade textual, verdade prática, introdução. Primeiro tópico ele tem 2, 3, 4, 5 subtópicos. Eita, minha nossa. Segundo tópico, ele tem mais 1, 3, 4, 5 segundo tópico.
E o terceiro tópico, ele tem mais um subtópico também. Depois a conclusão, né? A pessoa chega para dar uma aula da escola dominical, aí ele já começa falando, já fala lá do final, do último, lá do terceiro tópico, aí ele começa a falar, vem tudo o contrário, falando lá para cá. Como é que você vai entender? Eu, para entender, você tem que pegar aqui. Claro. Irmão Salvador, e os demais irmãos, o que acontece, meus queridos? O que a gente se depara muitas vezes? Com essas ferramentas que elas são a proposta boa, a proposta dos ensinos são bons. O problema é quem manuseia essas ferramentas, né? Então a proposta de uma escola bíblica dominical, a proposta de um culto de ensino, nossa, está tudo certo na proposta. Então, mas quem administra, quem ministra, quem manuseia isso é que estraga tudo isso. Aí é complicado, mas aí eu não dou conta de... O que eu estou tentando dizer é que, olha, nós precisamos ter isso. E precisamos ter pessoas adequadas. Mas aí eu já vou fugir um pouquinho do assunto, porque isso é assunto já sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Aí nós vamos tratar isso aí, como que a gente deve lidar com essas coisas todas. Irmãos, sempre vai ser difícil nós tratarmos de qualquer assunto, porque nós temos tanta dificuldade, tanta deficiência, tanta limitação que nós mesmos colocamos. Nós estamos criando, na verdade, nós estamos fazendo o evangelho, desculpe a palavra, uma porcaria de proposta para a vida das pessoas. Mas o evangelho é coisa linda. As possibilidades que Deus nos deu são coisas fantásticas. As ferramentas que nós temos é capaz, amados, de alcançar as pessoas e transformá-las, salvá-las, tornar essas pessoas abençoadas, não é? Então é nessa questão. E aí a gente precisa entender que a igreja precisa se apoiar em ensino bíblico, uma igreja que pretende ser saudável, bíblica e relevante, precisa dar ênfase para a palavra. Não é uma liturgia onde tem 1h30 de canta, minha gente. É o Martinho da Vila, né? Culto Martinho da Vila, canta, minha gente. Não, amados, não é o todo, não é o principal, tá certo? Mas isso a gente discute em outra questão. Só quero pontuar aqui para a gente entender e onde eu quero chegar. Mas a igreja precisa dar ênfase à palavra, ensino. Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo. Imagina só se nós tivéssemos mais trabalhos como esse aqui e alcançando a maioria da membresia. Amados, nós teríamos outro perfil de igreja, pode ter certeza. E eu não entendo que o ensino é o salvador da pátria. Não. Pode ter um ensino bom e um coração ruim ouvindo. Mas olha que vai ter muito mais probabilidade de que as pessoas ouvindo a palavra, chega uma hora que o Espírito Santo vai lá, alcança, transforma, desperta, liberta, aí eu acredito sim. Então palavra. O segundo, o que é que está no meio? Missões. Inclusive é isso que a gente está falando aqui, missões urbanas e transculturais também. Uma igreja que entenda que ela precisa alcançar as pessoas na localidade e onde Deus der oportunidade, em outros países, nações e tudo mais. Então missões. Então uma igreja que ela não se apoia, a igreja que não gira em torno da palavra, não gira em torno de missões. Eu não estou colocando essa proposta aqui como um departamento da palavra, um departamento de missões. Porque a gente que tem de departamento da igreja não é fácil, né, irmão? Não é não? Cada um que vai surgindo é só para dar trabalho, só para dar confusão, coisa infrutífera. Os departamentos revelam para nós, eu estou falando assim, via de regra, pode ter exceção, revelam para nós muito mais os nossos pecados de divisões, de egoísmo, de partidarismo, do que de qualquer outra coisa. Ou eu estou errando muito na fala? É verdade. Não é? Infelizmente, é assim. Então, eu estou falando de um departamento, eu estou falando de uma igreja que trabalha, que deseja, que ouve a palavra. Uma igreja que entenda lá com os jovens, com os adolescentes, com os obreiros, com os anciãos, com as mulheres, com todo mundo, que entenda missões, que se envolva nisso, que ore por isso, que ofereça os seus dons e talentos para missões. E por último, uma igreja que gira em torno também de família, matrimônio. E é o que eu quero entrar aqui na estatística horrível que eu me deparei. Esse departamento não tem na igreja, né? Família. Muitas não digo todas, mas muitas não. Mas quase todas não tem. Um ministério, pastores, casais maduros, gente que seja exemplo, que cuidem de convivência matrimonial, de criação de filhos, conselheiros familiares, não é? Tem, ué. Eu congrego em uma que tem. Então tem. É raro, infelizmente é raro.
Mas tem. É que tem tanta coisa ruim que a gente acha que não tem, mas tem. Mas tem. É que infelizmente sempre o ruim é o que se destaca mais. Então a gente precisa orar e trabalhar para que tenha. Orar e trabalhar para que tenha, para que isso mude as nossas realidades. Nós somos desafiados a isso, irmãos, a mudar essas realidades. Olha só que coisa interessante. Então, família, e aqui não é apenas também um departamento de família, é que todas as famílias, irmãos, a igreja é constituída de famílias. Quem é um pastor de uma igreja, administra uma igreja, é pastor titular, ele sabe muito bem que os problemas da igreja, a maioria, são de origem familiar. É fato, de origem familiar. E aqui, trazendo aqui a questão, voltando na Cracolândia, olha só. Não, eu estou aqui num extra, eu estou na página, na verdade, 0. Aqui, não tem nem coisa, tá vendo? Essa anotação. Então, e essa aqui foi a pesquisa que eu fiz. O que acontece? Então, o relato desses dependentes químicos, esses usuários, eles disseram que as dificuldades das perdas, os divórcios, violência e abandono. Isso aqui é origem familiar. É por isso que eu trouxe as estatísticas e tudo isso para chegar aqui, para chegar aqui, na questão da família. Amados, a base de uma sociedade é a família. É ali onde começa tudo. Essa é a proposta de Deus lá no Éden. Essa foi a proposta de Deus em todo o Antigo Testamento. Essa continua sendo a proposta de Deus no Novo Testamento. Que todo homem cristão, por exemplo, seja o pastor do seu lar, para que a palavra seja ensinada em cada casa, e o responsável, inclusive, somos nós, os homens da casa, né? Que a gente entenda que a instrução familiar deve ser pauta da igreja, que a igreja deve falar, amados, como ensinar como os pais devem criar seus filhos. Em briga de marido e mulher tem que meter a colher, sim. Que conversa fiada é essa, amados? Fala uma coisa, desculpa, mas realmente é muito lindo o que o senhor fala, mas teoria, prática não existe, é raro, é lindo que mesmo. Eu queria dar para vocês, sugerir duas coisas para vocês. Ou trabalhem e orem para que essa realidade seja mudada na igreja de vocês, ou saia desse negócio que você chama de igreja, meus irmãos. O que é isso? Pelo amor de Deus, não é possível? Não. Tem muitas que eu posso indicar para vocês que trabalham nisso. O problema é esse, que nós conhecemos muitas vezes esses arremedos de igreja. Agora, duas opções: trabalhe e ore para que isso seja mudado lá, ou saia desse negócio, pelo amor de Deus. Ou eu quero experimentar o evangelho de verdade. Eu quero experimentar o evangelho de Cristo. Encosta e fica, é verdade, o crente encosta e fica. Então, mas não é a proposta nossa aqui. Não é para isso que eu convido vocês para a teologia. Não é para isso que a gente se reúne aqui. Desde que eu fui salvo por Cristo, em todas as igrejas que eu congreguei, eu sempre lutei, eu sempre orei, eu sempre fiz alguma coisa para mudar aquilo que eu tinha entendimento que era para mudar. Quando eu vi que eu não ia mudar, irmão, peguei minha mala e cuia e fui para outra. Acabou. Irmãos, eu estou falando de mim, não estou falando nem para você fazer como eu faço. Agora, eu sempre lutei em todas as igrejas, todas, nunca me acomodei, jamais me conformei. Jamais entendi que eu não devia falar alguma coisa. Jamais. Paguei o preço, pago até hoje. Sofro até hoje. Mas a gente precisa entender que o discípulo de Cristo é de verdade. Ou a gente leva esse negócio a sério, irmãos, ou só vamos ser mais um religioso, mais um murmurador, mais uma pessoa engrossando as fileiras daqueles que diz alguém tem que fazer alguma coisa. Então, amados, eu estou falando de mim. E eu preciso incentivar vocês. Eu preciso estimular vocês, eu preciso falar para vocês, nós precisamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo está nos convidando para fazer alguma coisa. O Espírito Santo está nos chamando e nos reunindo semanalmente para falarmos um bocado de coisa que eu entendo ser a vontade de Deus, amados. Não é? Então esse é o nosso desafio. Vamos lá então no último tópico aqui, família. A igreja precisa dar atenção à família, porque aqui
infelizmente, eu queria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês, em alguma parte branca que está no livro de vocês, uma ONG chamada Mulher Viva. Mulher Viva. Mulher Viva. Anota aí, galera. Mulher Viva. Mulher Viva. Queridos. Será que é essa que faz trabalho na Cracolândia? Não sei, deve fazer. Tem a Cristolândia lá, né, que faz um trabalho muito interessante. Cristolândia, mas tem várias, né, Maíra? Muitas que vão lá. A Mulher Viva é uma ONG. Inclusive, ela foi criada por conta de violência doméstica. O espanto foi que 75% das mulheres agredidas eram esposas de pastores. Zona Leste, eu estou falando. Zona Leste. Então, só para que a gente chame a realidade, amados, para que a gente, ao mesmo tempo que a gente discuta essas questões fora, a gente olhe para a nossa casa e tente arrumar. Só que a gente precisa fazer isso simultaneamente. Só que a gente precisa fazer isso simultaneamente. Olha só, mas a ONG, e essa ONG foi fundada por quem? Por mulheres. Sim. E esposa de crentes. Queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos ter projeto, nós precisamos conhecer essas ONGs, esses movimentos e tudo isso. E eu dei para vocês lá um monte de coisa séria, que vocês têm a oportunidade de participar daqui uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Coisas gratuitas, acessíveis. Então não é questão financeira, não é questão que não conhece mais, e não é questão que não tem mais oportunidade. Está tudo aí, para nós todos, não é? Eu preciso ser mais enfático com vocês. E eu não estou nervoso não, viu, varão? Eu não estou nervoso, amados. Eu não estou nervoso. Agora fala para mim, como é que não se quer comunicar uma verdade de Deus? Como que se faz isso passivamente, sem ânimo? Eu preciso dar o meu coração para vocês, a minha mente para vocês. Eu preciso buscar a presença do Espírito Santo que eu estou buscando aqui, sentindo. Como que a gente vai tratar dessas coisas assim, sem ânimo nenhum? Eu não estou nervoso, eu estou empolgado. E uma pessoa empolgada faz o que, Evandro? Eu quero pular em vocês e falar aqui, ó. É isso que o Espírito Santo... Não estou nervoso. Eu estou cheio aqui. Da graça, ainda não, calma que eu estou esticando. E talvez nem volte. Depois da merenda, amados. Meus amados, embora a gente está aqui falando dessas questões, mas é algo muito sério, irmãos, muito sério. A humanidade tem sofrido por uma igreja ruim que tem. Uma sociedade tem sofrido por uma igreja ruim que tem. Um país tem sofrido por uma igreja ruim que tem, não é? Nosso bairro tem sofrido pelas nossas igrejas ruins que tem. Os nossos parentes têm sofrido por muitas vezes nós sermos essas pessoas ruins que não influenciam, que ficam muitas vezes arrastando corrente e chorando pelas nossas dificuldades, amados. Se a gente for viver assim, ninguém faz nada por ninguém. As pessoas que fazem pelos outros são as pessoas que sofrem mais dificuldades, mais limitações. Pessoas que sofreram na vida, mas reverteram aquilo de uma forma benéfica, que os traumas, as limitações, as angústias, na verdade o Espírito Santo pegou isso e reverteu neles como uma potencialidade para ajudar pessoas. Gente que ajuda a gente é gente que sofreu na vida. Você pega o histórico e fala, meu Deus, essa pessoa sofreu tanto assim, e olha o ser humano que ela se tornou sensível, tinha tudo para odiar o ser humano, abusadas, traumatizadas, prejudicadas. Essas pessoas que Deus vai e trabalha tanto no coração dessas pessoas são as mais generosas. Ela usa a dor para curar a dor. Exato. É muito interessante o que o Espírito Santo faz, não é? Quanto mais sofrimento, mais o Espírito Santo torna aquela pessoa sensível para se sensibilizar para outras pessoas. Então os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, nossas limitações, nossos traumas, nossa história de vida muitas vezes desgraçada, o Espírito Santo pode pegar isso e reverter com uma potencialidade tão grande para que a gente alcance os outros, amados. É por isso que quem mais ajuda é aquele que tem mais privações. Rico não ajuda ninguém, não. Verdade. Quem está bem na fita, ajuda ninguém, não. Quem está de boa, tal, você acha que se preocupa em sair do seu sofá? Não.
Somos nós. Quanto mais sofrimento, é mais material que o Espírito Santo usa em nós para quebrantar o nosso coração. As pessoas, eu acho muito interessante quando a gente vai com um morador de rua entregar algumas coisas, você percebe a consciência que ele tem, irmãos. Quantas vezes eu fui entregar, falou, não, já passaram aqui, a gente já comeu, entrega para outro, eu não posso pegar, tem outra pessoa precisando, eu já comi, mas ele não tem para amanhã. Falei, não, mas tem outro que precisa, eu já comi. Eles são solidários, irmãos. Gente que vive privação é generoso, é solidário, né? Gente que foi estuprada, inclusive, são mulheres que muitas vezes ajudam outras mulheres. É um negócio assim fantástico. Então a gente precisa despertar um pouquinho e sair de fato desse comodismo nosso. E nós, eu, vocês, a gente fazer alguma coisa. Até no caso que você falou, né? Que eu mesmo falando do meu filho, né? Uhum. O problema que ele teve, né? Profundo, de depressão. Depois que ele teve, acho que 4 ou 5 pessoas que ele ajudou. Claro. Nossa. Dentro desse quadro aí. Irmãos, eu louvo a Deus por todos os sofrimentos que eu passei na vida e por tudo que eu passei na minha vida. E foi coisa ruim pra caramba. Câncer, drogas, prisões e um monte de coisa que eu passei na vida. Mas vocês não têm ideia como que o Espírito Santo me dá a oportunidade para alcançar essas pessoas que tiveram uma vida parecida com a minha. Vocês não sabem como que eu tenho condição. O Espírito Santo me dá a oportunidade e essas pessoas ouvem, se identificam, né? Deixa eu trazer para vocês aqui uma realidade. A população de São Paulo, não vou falar isso agora não, depois.